Boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso estudo. Eu pedi a todos, para fazer a nossa oração inicial. Então vamos tentando acalmar as nossas mentes, nossos pensamentos. Vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os mentores aqui da casa, e pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, que abençoe nossas casas, nossas famílias, que nós possamos hoje aprender um pouco mais das palavras, dos ensinamentos que Ele nos trouxe, possamos também aproveitar o passe, levando essas energias conosco, nos fortalecendo e nos amparando sempre. Assim seja. Vamos no capítulo 14 do Evangelho, que o Kardec deu o nome de honrar a vosso pai e a vossa mãe. Tem um trecho aqui, a princípio ele parece um pouco estranho, Eu acho que quem conhece, quando Jesus diz quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, então inicialmente ele soa de uma forma estranha para a gente quando a gente lê, mas o Kardec procura desenvolver um pouco desse trecho, e é interessante a gente pensar um pouco nisso, de duas formas, como ele faz aqui. Primeiro, prestando atenção ou tentando entender mesmo esse trecho, que é um do Evangelho de Marcos, onde que o Kardec coloca aqui no Evangelho, e depois a gente pensar também um pouco mais, quando ele fala de família, de pai, mãe, irmãos, a gente pensar um pouco mais disso do ponto de vista do Espiritismo, como que ele traz isso para a gente, É uma questão interessante também para a gente poder pensar. Então, o trecho que o Kardec coloca aqui é o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram os seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, como o próprio Kardec enfatiza aqui, de repente parece um pouco estranho quando ele parece que ele está renegando, a própria mãe, está renegando os irmãos, quando ele fala assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Mas como ele discute aqui com a gente, primeiro do lado dos irmãos, que ele, como ele disse antes aqui no próprio Evangelho, os parentes vieram para se apoderarem dele, eles queriam levar Jesus, dizendo que ele tinha perdido o espírito, ou tinha enlouquecido, com todas as coisas que ele estava falando. Então já eram os próprios irmãos que não conseguiam compreender a mensagem e o trabalho que ele estava fazendo, como muitas outras pessoas, como muitas pessoas ao longo dos séculos aí não conseguiram entender a mensagem que Jesus trazia. Então eram pessoas que não conseguiam compreender a palavra dele, o que ele estava trazendo, o que ele estava ensinando. E aí Jesus aproveita esse momento, nessa hora, para trazer mais um ensinamento para a gente, que é o que ele fazia o tempo inteiro. A gente tem que pensar o tempo inteiro em tudo que ele falava, em todas as ações de Jesus, ele trazia para a gente um ensinamento moral, algo para que a gente pudesse aprender e para que a gente pudesse começar a se aperfeiçoar, se melhorar. E aí ele vai dizer, olha, quem que é minha irmã, quem que é meu irmão, quem que é minha mãe, o que são esses espíritos, quem são essas pessoas que estão aí? Então ele vai dizer assim: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, nesse caso, ele está dizendo assim: os meus irmãos são aqueles que estão pensando como eu penso, que estão agindo como eu estou agindo, que têm os mesmos interesses que eu tenho. Então ele fala mais uma questão de afinidade, de pensamento, ou mais para realçar para a gente o que é essa história do parentesco, o parentesco corporal que a gente tem, os nossos irmãos
consanguíneos, né, os nossos irmãos de carne, e os nossos parentesco espiritual, ou a nossa parentela espiritual, que o Kardec fala aqui, né, que é aquele grupo, a nossa família espiritual, aquele grupo de espíritos, né, pelos quais nós temos afinidade. Então é isso que Jesus vai chamar a atenção para a gente, não que vai, né, renegar os próprios irmãos, porque Ele mesmo, né, já tinha ensinado antes: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Né, ele falava a importância do amor com todas as pessoas, independente de quem seja. Né, ele chamava isso, a importância de honrar pai e mãe, mostrava para a gente isso tudo. Né, então é um momento em que, embora pareça à primeira vista uma coisa meio estranha que ele está renegando, mas é um momento que ele usa para chamar a atenção para a gente de alguma coisa um pouco maior do que o que a gente está acostumado a pensar, né? Porque muitas vezes a gente começa a pensar assim: não, quem são os meus irmãos? São aqueles que têm comigo um laço de sangue, né? Aqueles que são também filhos do meu pai, da minha mãe, né? Que está ali junto de mim de alguma forma. A gente se preocupa, ou nosso entendimento às vezes fica restrito a esse entendimento do corpo físico, né? Meu irmão é aquele que tem o mesmo pai, a mesma mãe que eu, e aí ele vai nos chamar a atenção para isso. Olha, existe uma família espiritual, né? Os espíritos trazem isso para a gente, eles vão nos explicar isso. A gente tem uma família, vamos dizer assim, uma família expandida, né? Uma família muito maior, que são aqueles espíritos que a gente tem afinidade, né? Quando nós estivermos evoluídos, quando nós estivermos bastante evoluídos, nós vamos ser como Jesus, vamos conseguir olhar para todo mundo como um irmão, né? Mas por enquanto a gente tem muitas vezes afinidade com algumas pessoas e às vezes o contrário, né? A gente tem algo que nos incomoda nas pessoas, né? Tem algo que nos irrita ou que a gente não gosta de alguma pessoa, né? E isso tudo vai sendo relacionado com o quê? Vai sendo relacionado com as nossas reencarnações, com as vezes em que nós estamos, né, indo e voltando aqui vindo, né, e voltando aqui para a Terra, e nós vamos criando afinidades diferentes com todas as outras pessoas. Então essa é a nossa família, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem pessoas queridas que a gente ama, que nessa vida não está aqui, são espíritos, que nessa vida não estão aqui, estão lá no plano espiritual esperando a gente, mas que são espíritos importantes para essa nossa família. Então essa afinidade ela vai sendo criada à medida que a gente vai, né, encarnando, vai tendo vidas sucessivas, vai encontrando com esses espíritos lá no plano espiritual, e que é diferente, né? Uma família muito expandida. Quando a gente olha no Livro dos Espíritos, tem uma série de questões em que Kardec faz perguntas sobre isso, né? Acho que do capítulo 2, na parte 2 do capítulo, eu tinha até anotado aqui, mas perdi, né? Mas lá da 203 a 217 ele vai fazendo perguntas sobre isso, né? Como que é essa família espiritual? Como que a gente pode entender a nossa família agora que a gente está aqui encarnado, né? Como que isso vai acontecendo? E uma das perguntas que ele coloca lá é justamente uma crítica que algumas pessoas fazem, que dizem assim, né, que quando a gente está falando de reencarnar várias vezes, a gente está simplesmente atrapalhando, né, está quebrando essa ideia de ter uma família aqui consanguínea, alguns irmãos, né, que são os nossos irmãos encarnados. Quando a gente diz assim: olha, ele é meu irmão, a gente tem o mesmo pai e a mesma mãe, mas às vezes a gente não tem afinidade nenhuma com aquela pessoa. Então a gente conhece casos assim, né? Às vezes ao longo da vida vai um para um lado, vai outro para o outro, e fala assim: eu tenho um irmão, mas já tem não sei quanto tempo que eu não vejo, eu não converso, né? Não consigo falar, não tenho afinidade nenhuma por ele. Então às vezes essa ligação, né, do espírito para o espírito, ela ainda não foi feita de uma forma que a gente sinta essa falta, que às vezes é muito diferente daquela afinidade, né, que você tem por pessoas que você encontra, não é seu parente de sangue, você não conviveu muito, mas de repente ele é para você muito mais do que um irmão, né? Para você é muito mais
importante, você tem uma afinidade muito maior. Aí você vai ver assim, afinidade de pensamento, a gente pensa a mesma coisa, coisas parecidas, acha as mesmas coisas, se sente bem ao lado daquela pessoa. E quem ele é uma pessoa completamente diferente, né? A gente que não mora em Alfenas, como mudei para cá, às vezes se encontra uma pessoa que você nunca tinha visto e de repente, com muito pouco tempo, você tem uma afinidade enorme. Quer dizer, é uma afinidade que não está ali, né, por causa só do sangue, da consanguinidade, mas está ali de um espírito para o outro. Às vezes a gente está acostumado a ter muitas e muitas vidas juntos, né, e agora está ali como um amigo, aquela pessoa que você conheceu lá no trabalho, aquela pessoa que você conheceu na escola, na rua, mas existe uma afinidade muito grande para isso. Então, quando Kardec até levanta isso, a ideia da reencarnação, que é uma crítica comum que as pessoas fazem, né? A ideia da reencarnação, ela não está acabando com a ideia de família. Ele falou, não, pelo contrário, né? Os espíritos respondem, pelo contrário, está até expandindo essa ideia, né? Porque muitas vezes a gente tem esses espíritos, essas afinidades, muito além daquele nosso laço consanguíneo, né? Daquelas pessoas que estão ali próximas da gente. Então eles vão nos explicando, né, que essa ligação, ela vai acontecendo dessa forma. Muitas vezes, como dizia Jesus aqui, né, os meus irmãos, a minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, ele reforça o quê? Ele reforça essa ideia da afinidade que a gente tem junto daquelas pessoas, né, da afinidade que a gente tem por algumas pessoas. Ele vai dizer assim, essa é a minha família, né? E o Kardec vai colocar aqui no Evangelho, chamando isso a nossa parentela espiritual. São aqueles espíritos que estão junto da gente, né? Aqueles que estão junto, que eu falo assim, né? A gente está aqui na nossa vida, ele está aqui de alguma forma, como um amigo, começa como um colega de trabalho, como uma pessoa que a gente conhece em algum momento, mas que a gente vai criando esse laço de afinidade, a gente vai se tornando aqui, parte dessa família grande, dessa família espiritual. E como nós vamos tendo, né, às vezes muitas vidas, e a gente vai reencarnando com essas pessoas, então é ao longo dessas vidas em que a gente vai criando essa afinidade. Então, muitas vezes no nosso planejamento de reencarnatório, muitas vezes quando a gente está vindo para reencarnar, a gente pode ter, né, junto conosco essas pessoas ou esses espíritos com que a gente tem essa afinidade. Então, dentro da minha família, né, da minha família de sangue, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu posso ter várias pessoas com quem eu tenho muita afinidade. São aquelas pessoas, né, que eu vou gostar mesmo, é aquele irmão que a gente gosta mesmo, que a gente se sente bem de estar ali, que a gente sente falta, que você está conversando, que a gente tem ideias parecidas, né? Então isso vem desse interesse em comum. É o que acontece às vezes, a gente tem lá dentro da mesma família, o pai, os filhos, às vezes o avô, todo mundo fazendo, né, exercendo o mesmo tipo de profissão. Aí ele tem o mesmo interesse. Aí você vai olhar, o avô era médico, o pai era médico, o filho é médico, o irmão é médico, ou então, sei lá, professor, é dentista, todo mundo seguindo o mesmo caminho. O que é isso? Isso é afinidade espiritual, muito mais do que uma questão genética, né? Os espíritos vão nos dizer assim, isso é afinidade, é um grupo de espíritos que tem o mesmo interesse em comum. São espíritos que gostam da mesma coisa, e aí por alguma razão eles conseguem se planejar para vir e voltarem juntos, eles estarem ali. É igual aquelas pessoas de música, né? Chega a família, todo mundo gosta de música, todo mundo sabe um instrumento, todo mundo aprende sozinho. Quer dizer, são espíritos que já se interessavam por isso muito antes, e aí eles têm a oportunidade de virem juntos. Mas às vezes a gente pode ter o quê? Um espírito qualquer, por alguma razão, que pede, né, para vir numa família diferente, ou pede para vir num grupo diferente. Então pode ser assim, aqueles espíritos mais elevados, e aí um espírito
que ainda está bem reticente, está bem ainda atrasado, né, que não fez o esforço para evoluir, por alguma razão a espiritualidade coloca ele junto daqueles espíritos que estão mais avançados, para que ele possa evoluir também. Então, se a gente vai olhar aquele caso assim, aquela família em que as pessoas, né, são pessoas boas, de moral elevada, que agem de forma correta, aí ali no meio tem um que está destoando de todo mundo. É fácil de você olhar e identificar assim, nossa, ele não parece nada com as pessoas da família dele, ele não parece com ninguém que está ali. Então você vai olhar e falar assim, muitas vezes pode acontecer de quê? De ser alguém, né, um espírito que veio para poder aprender com aquela família, né? Ou então até o contrário, né? Todos os espíritos muito atrasados, todos muito atrasados, com vários problemas, várias dificuldades, e aí vem alguém mais evoluído, um espírito mais evoluído, com algum compromisso em relação a eles, que pede assim, não, deixa eu ir ali no meio daquela família, porque aí eu vou tentar ajudar aquele pessoal que está ali, né? Então a gente olha o contrário, aquela família, todo mundo, um monte de problema, um monte de coisa acontecendo, e aquele dali sempre bonzinho, ajudando todo mundo, paciente, você fala assim, nossa, ele nem parece que é daquela família, porque ele não tem nada a ver com aquelas pessoas, né? Então, muitas vezes a gente precisa de olhar, né, esse tipo de coisa. Se a gente recorre nos livros do André Luiz, o André Luiz é bom, né, quando a gente quando está estudando os livros do André Luiz, porque tem várias histórias de espíritos, né, que vão tentando encontrar o seu caminho ali, vai contando várias coisas. Então, no nosso lar, a gente já fala da história da mãe dele e do pai dele, né? O pai teve vários problemas aqui quando estava encarnado, ele teve inclusive 2 amantes, né? Então, quando desencarnou, quando as amantes desencarnaram, eles continuaram da mesma forma, estavam lá brigando, estavam com vários problemas, várias dificuldades. E aí o que a mãe dele se propõe? A mãe dele já era o contrário, era um espírito bem mais evoluído. O próprio André Luiz tinha dificuldade, ele não conseguia nem chegar até onde estava a mãe dele, lá no plano espiritual, pela evolução muito mais alta. E aí ela se propõe a fazer o que? Ela se propõe a voltar para ser esposa do pai dele mais uma vez, né? E ter aquelas 2 amantes do pai como filhas. Então, assim, olha como eles estão constituindo uma família, né? O livro conta para a gente só o planejamento, ele não conta o que aconteceu, mas a gente já pode pensar, olha, imagina o que vai ser, né? Aquele pai que tinha um monte de problemas, tinha vários problemas diferentes, estava com uma dificuldade muito grande, vai voltar e vai ter as 2 amantes de uma encarnação passada como sendo filhas. Então imagina, sim, né? A gente tem que torcer para que dê tudo certo, mas imagina como vai ser a dificuldade que eles vão ter nesse caminho. Então a gente vai olhar para aqueles 3 com o mesmo tipo de pensamento, com a mesma forma, com o mesmo jeito de agir, né? E a mãe lá, aquele espírito muito mais evoluído, que está ali, a função dela naquela família, né? Ela volta com o propósito de quê? De tentar acertar os 3, né? Para apaziguar, para tentar mostrar para os 3 um caminho diferente. Então é aquela família que a gente olha, né? A mãe super tranquila, super compreensiva, super bondosa, perdoando as pessoas como ela já tinha perdoado o pai dele na vida anterior, né? E enquanto o pai e as 2 filhas vão estar lá, cheios de problemas, cheios de dificuldades. Então a gente vai olhando assim, as 2 irmãs, né? As 2 vão se tornar irmãs, elas têm um laço de sangue, né? Elas, pensando assim, desse ponto de vista material, elas são irmãs, elas vão ter o mesmo sangue, mas provavelmente vão ter uma dificuldade muito grande, né, de poder se entender. Provavelmente elas vão ter uma dificuldade, né, pelo passado assim, espiritual, elas vão ter essa dificuldade de
se entender, de poder conseguir conviver bem uma com a outra. Tá? Então é a constituição, né, da família, a forma como essa família foi feita, que a gente tem que começar a pensar o que vai acontecer. Então quando a gente olha para a nossa família, né, claro, a gente tem que, vamos olhar para todo mundo, né, pensar assim, olha, a gente tem aqui um laço consanguíneo, muitas vezes a gente tem uma afinidade muito grande com uma das pessoas da família, né, você não precisa quase que nem falar com aquela pessoa, que um olhando para o outro você já se entende, né, tão grande a proximidade que já existe. E de repente com o outro, que é o seu irmão, o seu pai, sua mãe, ou seu filho, você se esforça ao máximo possível, mas o que acontece? Você não consegue se entender, né? Você tem uma dificuldade enorme com aquela pessoa, né? Você tem um bloqueio ali, tem alguma coisa que não vai. Então muitas vezes está aí, né? Quando a gente olha para esse passado, né? Para esse passado espiritual, que a gente vai começar a perceber todas essas diferenças, né? Começar a tentar entender o que está acontecendo. Tem uma outra coisa um outro livro do André Luiz, do Missionários da Luz, que tem um capítulo que ele fala da reencarnação do Segismundo. Não sei quem já leu isso daí. Tem até uns filmezinhos já, umas interpretações na internet, assim, você já acha muita coisa sobre isso. É um espírito que estava reencarnando e eles vão ajudar a fazer isso. Mas o que tinha acontecido? Era um espírito muito bom lá no plano espiritual, ele tinha feito muita coisa, tinha trabalhado bastante, tinha muito merecimento, mas na última encarnação dele, ele tinha matado, né, o que seria o novo pai dele agora. Então eles eram amigos e um matou o outro, esfaqueado. E aí quando ele pede para voltar, para tentar, né, recuperar, consertar tudo isso, né, que ele fez com o amigo, o planejado é que ele volte como filho. Mas aí o que seria o pai faz, né, que era vai fugir o nome dele aqui agora, o Adelino. E que ele fala assim, não, eu não quero nem olhar para ele, eu não quero nem quero esse cara perto de mim, ele já me matou uma vez, o que ele está fazendo aqui? Né? Então a história, essa parte da história, é justamente a espiritualidade tentando convencer o Adelino de aceitar o Segismundo. Porque o Adelino está completamente desconfiado, ele fala assim, olha, ele já me matou uma vez, né? Ele já me esfaqueou uma vez, e eu vou aceitar ele, vou ficar perto dele, não quero de jeito nenhum. Né? Então vai lá, a história é muito bonita, é muito interessante de ver, né? Porque ele vai contando também todo o processo de reencarnação, de ligar o espírito, né, aproximar o espírito da mãe, né, ligar o espírito para que ele possa se reencarnar. Mas imagina, né, também fazendo de novo isso, tentando imaginar o que vai acontecer. O pai vai olhar para o filho, é o filho dele, está pequenininho, né, está ali bonitinho, quietinho, inofensivo, mas lá no fundo, lá no subconsciente dele, ele vai ter não uma lembrança clara, mas ele vai ter algo assim, olha, alguma vez essa pessoa aí já me esfaqueou, já fez alguma coisa comigo. Né? Então às vezes é aquele pai que vai tentar se esforçar ao máximo, vai tentar fazer de tudo pelo filho, mas ele talvez com muita dificuldade ele consiga superar essa desconfiança, né? Que ele não vai nem saber porquê, né? Ele não vai nem saber porquê, ele vai olhar para assim, mas esse menino é tão pequenininho, nunca me fez nada, mas eu não confio nele de jeito nenhum, né? Algo que veio lá de trás, né? Então é uma compreensão que o Espiritismo nos traz, né? Ao mesmo tempo que é uma compreensão, ele aumenta o nosso compromisso, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, de pensar o quê? De olhar para as pessoas da minha família e saber assim, olha, eu não gosto desse meu irmão aqui, não adianta eu querer sair de casa para nunca mais conversar com ele, né, porque alguma coisa aqui a gente precisa de resolver, ou alguma coisa aqui a gente tem que superar essa nossa dificuldade. Então cabe o quê? Cabe
a nós, né, que vamos tendo esse entendimento, cabe a nós tentar resolver essa situação, né? Tentar, assim, olha, eu não gosto desse meu irmão de jeito nenhum, mas eu vou tentar de alguma forma me aproximar, ou vou tentar não fazer, né, ou vou tentar não piorar mais ainda a situação, né? Vou tentar fazer o que eu posso para poder me aproximar, vou tentar fazer o que eu posso para ter um pouco mais de simpatia, né? Eu vou tentar trabalhar aqui o que eu conseguir, né? Pelo menos o que eu, a nossa parte, a gente precisa de fazer. Às vezes não tem como, né? Você faz, e a outra pessoa não quer saber de nada daquilo, quer seguir o caminho dela e pronto. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, mas a gente precisa estar consciente assim, olha, o meu máximo, o que eu conseguiria fazer, né, o que eu pude tentar fazer, eu vou fazer, eu vou tentar de alguma forma. Então é importante a gente olhar para nossas, né, o que esse capítulo no final nos traz é essa ideia. É importante a gente olhar para a nossa família e pensar nisso. Ó, eu tenho que a minha família, né, o meu laço de sangue, né, o meu irmão tem o mesmo pai, a mesma mãe, então tem a minha mãe, tem o meu pai, às vezes aquele primo também está, né, mais próximo da gente, que as pessoas que estão ali do lado por alguma razão. Assim, olha, eu tenho a minha família de sangue, mas eu tenho também uma família, né, uma família espiritual. Eu tenho também um grupo de espíritos muito maior do que essa minha família de sangue, que são aqueles com quem eu convivo, né? Com quem eu tenho afinidade. Eu posso até nem conviver direito, mas eu tenho uma afinidade muito maior com eles, né? Eu posso até, de repente, encontrar que eu tenho pessoas muito queridas, né, partes dessa família que eu nem vou encontrar agora nessa vida, que estão lá no plano espiritual me esperando, estão lá, né, por alguma razão, ficando um tempo maior, ou vai encontrar com a gente em um outro momento, né? É um outro tipo de família com que a gente precisa de trabalhar, né? Com que a gente precisa de saber que ela existe e que de alguma forma a gente tem que fazer isso, né? Da mesma forma que são os filhos. Como é que eu vou entender aquele filho que é tão diferente dos outros? Ou como é que eu vou tratar, né, aquele que é muito igual a mim, enquanto o outro não tem nada de igual? Um que é muito fácil, né, da gente se aproximar, e o outro que é muito difícil, é completamente difícil. Então a gente precisa de começar a ter essa ideia, né, que os Espíritos nos trazem aqui, dos dois tipos de parentela, né, os dois tipos de famílias que a gente tem, que é a mensagem que Jesus quis nos dizer, né, que Ele quis nos trazer para a gente. Olha, existem, né, o que eu tenho, né, ele disse assim, os meus irmãos, minha mãe, minha irmã, são aqueles com quem eu tenho essa afinidade, aqueles que estão de alguma forma, né, no mesmo caminho que ele, evoluindo, acreditando nas mesmas coisas que ele, né, são os irmãos que ele tem, a família que ele tem, né, que não quer dizer que depois, né, todos nós vamos nos tornar uma grande família, mas quando a gente vai se acertando, tem uns mais próximos e alguns mais distantes, assim. É um pouco da ideia que esse capítulo traz quando faz isso, né? E é também um conhecimento muito importante que o Espiritismo nos traz, né? Na hora que ele ajuda a esclarecer para a gente esses laços de afinidade, às vezes essa repulsão que a gente vai tendo ao longo da vida. Eu acho que é um capítulo interessante para a gente poder pensar e refletir um pouco sobre isso. Tá, vamos, né, encerrar por aqui para a gente passar para o passe, agradecendo, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, estudando um pouco do Evangelho, agradecendo, né, por todo o amparo, por todo o apoio que temos recebido, agradecendo por esses espíritos amigos, né, que estão conosco, alguns encarnados, desencarnados, nos apoiando, nos sustentando nessa nossa caminhada. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Que assim seja.
Boa noite, obrigado por... O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, essa rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.